Professor, hein? Ó, vou passar para vocês depois, tá? Muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Núcleo Espírita Plano Maior para mais um trabalho presencial, que, como já nos definiu o Dr. Sérgio, é um trabalho híbrido, né? Onde fazemos presencialmente e via Facebook do Núcleo Espírita Plano Maior, né? Como vocês sabem, a gente tem a nossa live todas as quartas-feiras, 20 horas no Facebook, e todos os domingos, às 20 horas também no Facebook, para quem quiser nos acompanhar, fazer o seu evangelho no domingo conosco. Então vamos fazer a nossa parte aqui e fazer a prece de abertura para o nosso trabalho presencial. Nós vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, o nosso Divino Mestre. Vamos pedir a Ele que nos abençoe nesta noite e que permita que cada um de nós aqui presente receba tudo aquilo que veio buscar, em forma de energias positivas, em forma de cura, de bênçãos espirituais e emocionais, para que cada um de nós saia daqui muito melhor do que quando chegamos. E para isso é fundamental que a gente deixe as nossas preocupações do lado de fora da casa. E aqui a gente se concentra em levar o pensamento a Jesus e mentalizar todas as energias benfazejas que já foram preparadas desde as primeiras horas desta manhã para o nosso trabalho desta noite. E assim, Mestre Jesus, que as tuas correntes médicas de Dr. Bezerra, Dr. Roberto Seabra, Corrente Azul, que estejam aqui conosco, tragam-nos os bálsamos de cura e as bênçãos tão necessárias a cada um de nós. Nosso coração se abre, Mestre Jesus, às tuas bênçãos, às tuas luzes, e ele vai se encher de alegria e de tranquilidade, transbordando, para que possamos seguir a nossa vida cada dia melhor. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Pode. Pronto. Boa noite. Então nós estamos aqui para desenvolver um tema hoje sugerido pelo nosso irmão Clóvis na escala que ele fala semanalmente, destacada do livro Pão Nosso. Pão Nosso, acho que já foi dito aqui outras vezes, é uma obra organizada pelo Espírito Emmanuel a partir, acho que de 1939. Ele começa a fazer com que Chico Xavier estude o Novo Testamento e começa a nascer uma série que vai se estender até recentemente, né? O Emmanuel dizem que está reencarnado no estado de São Paulo desde o ano 2000, mas ele construiu vários livros. Os primeiros foram Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz. Depois ele deu uma pausa, voltou já nos anos 60 a escrever o livro Palavras de Vida Eterna. Depois ele volta de novo a escrever o Bênção de Paz, que foi publicado aqui pelo GEM de São Bernardo do Campo, não por Emmanuel, evidentemente. E por fim ele vai escrever Ceifa de Luz, que foi um livro que ficou guardado lá nos estoques da Federação Espírita Brasileira durante muitos anos. Foi lançado já, acho que no final do século XX, né? E na realidade está tratando um pouquinho. Então, na realidade, todos os livros ele pega versículos. Para quem conhece o Evangelho, sabe que ele é dividido em capítulos. Foi uma coisa que aconteceu, acho que no século XII, né? Alguém teve a brilhante ideia de pegar aqueles textos que haviam sido reunidos por tal de Jerônimo, que é um nome latino de alguém que é um padre lá da região do leste europeu, e ele foi incumbido pelo bispo Damaso, que foi o primeiro papa da história, a organizar o manual de instruções dos católicos. E assim nasce a Bíblia, né? Primeira parte reunindo escritos lá dos hebreus,
começa com 5 primeiros livros, que são efetivamente os livros sagrados para o povo judeu, que é o chamado Torá, e depois ele vai sendo acrescido de outras obras, né, que foram selecionadas por rabinos judeus para construir aquela obra que ia orientá-la ao judaísmo, os seguidores do judaísmo, e ao longo do tempo foram se fragmentando, né? Se vocês pegam o Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós estamos vendo lá na introdução, o Kardec dando uma explicação que são os peageiros, que são os samaritanos, que são os essênios, ali já eram fragmentações da Igreja Judaica, porque sempre tem os discordantes, né? Nós tivemos isso com o catolicismo. Se nós olharmos a história da Igreja Católica, nós vamos ver que ela foi, ao longo do tempo, também sendo subdividida, né? Tem a ordem dos beneditinos, a ordem das clarissas, dos franciscanos, já são fragmentações de pessoas que acreditavam que a mensagem do Cristo era numa direção e foram organizando aí as suas diferentes escolas, né, que existem até hoje, inclusive os jesuítas, que foram personagens que deixaram uma lembrança triste na memória dos europeus, principalmente portugueses, espanhóis e italianos, porque mais ou menos na época que o Francisco de Assis passou por aqui, o Papa Gregório IX autorizou o funcionamento da chamada Inquisição, né? E hoje sabe-se era um movimento intencionalmente tentando prejudicar os judeus, porque na realidade a igreja estava endividada com justamente os judeus, que eram os donos da grana, né? Então eles inventaram isso para forçar a conversão, porque o judeu era muito determinado na sua crença, e essa conversão, quando não acontecia, o cara ia para as salas de interrogatório e torturas da Inquisição, muitos acabaram morrendo. Gerando ao longo da saúde, gerando ao longo da história, muitos dramas. Existe um livro do Dr. Bezerra de Menezes, através da Ivone do Amaral Pereira, que é uma grande médium, né, que é autora daquele livro incrível chamado Memória sobre Suicida, que surgiu em 1955, mas ele foi recebido pela Dona Ivone lá nos anos 20, nos anos 30, né? Mas ela, a primeira coisa, ela achava que o livro era muito pesado para ser publicado, né? Pelo conteúdo, falando da região dos suicidas, onde eles estavam confinados aí no plano espiritual. Essa era uma preocupação. E a segunda também, que a mulher não tinha vez, né? Se nós olharmos as médiums, elas começam realmente, a partir da Dona Ivone, da Zilda Gama, que foi uma mineira, que recebeu vários livros de Victor Hugo, um dos quais um livro intitulado Solar de Apolo. Solar de Apolo vai contar a respeito de um templo existente lá na região da Grécia, né? Onde na realidade cultuavam essa divindade chamada Apolo e onde havia uma concentração de pitonisas, né? Porque a história da mediunidade, que veio a ser de uma certa maneira mais intensivamente pesquisada por Allan Kardec e transferida para livros por esse professor francês chamado Denisard Hippolyte Rivaio, a história da mediunidade sempre esteve presente na caminhada da humanidade, né? E na Grécia tinha as pitonisas, que estavam lá no solar de Apolo. Em Roma havia as sibilas, não é? Sem falar em outras versões, porque no caso das sibilas não havia um general que saísse para a guerra em nome de Roma que não fosse consultar a sibila para ouvir o que o plano espiritual tinha a dizer a eles a respeito do que vinha pela frente. Então, mediunidade, hoje, graças a André Luiz, graças a Allan Kardec, no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, nós sabemos que é alguma coisa natural em todos nós. E hoje sabemos, através do André Luiz, no livro Missionários à Luz, e através das pesquisas de um alguma coisa aqui da aclimação chamado Sérgio Felipe de Oliveira, nós sabemos que todos nós, atrás do nosso cérebro físico, temos uma pequenina glândula, chamada epífise, ou glândula pineal, que ela tem o formato de uma pinha pequenininha. Não é? No caso das mulheres, segundo pesquisas anatomopatológicas, ele é um pouquinho maior do que na estrutura do homem, do corpo masculino. Então, segundo André Luiz nos fala, essa glândula ela é como se fosse uma antena que nos conecta com o mundo espiritual. E, na realidade, nós temos ao longo do nosso corpo alguns chamados centros de força.
que os hindus chamavam de chakras, não é? E aqui em cima tem o chakra da coroa. Algumas representações da Igreja Católica, você vê o santo com aquela auréola ali. Essa auréola é a representação do chakra coronário, no centro do qual está a tal da epífise, que está conectando o nosso corpo físico ao nosso corpo espiritual através de um cordão chamado cordão de prata. Quando nós fisicamente desembarcarmos dessa para outra, haverá um desligamento desse cordão, que na realidade ele é comum a todas as pessoas. E através do Espiritismo, que vem trazer muitas novidades, nós vamos aprender das questões 400 a 459, que a influência espiritual é muito acentuada em nossa vida. E nós temos também informações através do Espiritismo a respeito daquilo que acontece quando você dorme. Quando o seu corpo dorme, quem está precisando de recompor as energias é o seu corpo físico. O seu espírito não precisa. Então, naturalmente, você se desloca do corpo. No processo de desdobramento espiritual, inconsciente, nem sempre você vai lembrar do que acontece naquelas horas que você estiver dormindo, porque o seu corpo físico, no cérebro que tem, não tem capacidade de armazenar informações de duas vidas, a vida espiritual e a vida física. Então você viaja aí, de vez em quando você lembra de alguma coisa. Às vezes na forma do pesadelo, chamado pesadelo, que são na realidade as suas incursões pelas regiões de sofrimento do mundo espiritual, onde existem muitos espíritos necessitados, que por sinal é predominância aqui na Terra, né? E outra situação é do contato com seus familiares, porque o Allan Kardec, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer assim: nós temos um grupo de espíritos que nos acompanha individualmente. O grupo do anjo guardião, que é um cara que assumiu aí a responsabilidade de te acompanhar de começo ao fim da sua vida, às vezes até depois, que é naturalmente um espírito um pouquinho melhor que você e que está lá comprometido a te guiar sem que ele interfira nas suas decisões. Existe o grupo dos familiares, porque a sua avó, seu avô, seu pai, sua mãe morreram, mas não desapareceram. Eles continuam ligados a você. Muitas vezes eles estão acompanhando a sua trajetória aqui e tentam evitar que você entre assim numa influência muito negativa e saia do rumo que você traçou para você mesmo. Porque tudo que você está vivenciando, na realidade, é uma repercussão daquilo que você vivenciou lá em vidas passadas. O terceiro grupo são os espíritos protetores. Muitas vezes você renasce com o compromisso de trabalhar na mediunidade, no passe, trabalhar naquela casa espírita, seja em que atividade for. Então, já tem um cara que também se combinou com você de voltar aqui para isso. E o Kardec coloca num quarto nível, justamente os espíritos sedutores. São aqueles que sabem que você não é aquilo que você mostra da cara para fora, e muitas vezes tentam te levar às quedas morais, que são as causas da sua volta para cá. Mas a mensagem de hoje, o nosso amigo Emmanuel pega justamente uma passagem de Marcos, o São Marcos, até comentava com meu irmão aqui, o ano passado, numa outra instituição, que tem uns estudos de livros, o ano passado estava sendo estudado o livro A Grande Espera. A Grande Espera é um livro da Egorina Cunha, foi conhecido do nosso irmão aqui, diz ele que passou um mês na casa dela, lá em Minas, próximo a Sacramento, né? Essa mulher foi sobrinha de Eurípides Barçanufo, que foi um grande personagem da história do Espiritismo, lá nos seus primórdios, final do século XIX, começo do século XX, e na realidade Eurípides, ele vai transmitir através da sobrinha nos anos, acho que 90, ou um pouco antes, esse livro, A Grande Espera. A Grande Espera é a história do Marcos. O Marcos é um dos apóstolos escolhidos lá pelo Jerônimo para reunir no Evangelho convencional, né, no Evangelho tradicional, justamente a história de Jesus. O Marcos não conheceu Jesus ao vivo, a não ser, como está narrado lá no livro, que tem outros caras importantes, tanto é que o Marquinhos, criança, ele vai ser mandado pelo pai com um irmão, com uma página, até um núcleo de essênios. Os essênios seriam os espíritas daquela época, uma ramificação da Igreja Católica, que tinha um contato com o mundo espiritual muito estreito, né?
nós vamos encontrar referências aos essênios, além na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, num livro muito legal, para quem gosta de Maria de Nazaré, tem um livro do médium João Nunes Maia, Espírito Milanês, que vai contar a história da Maria. Foi um livro que levou 5 anos para ser publicado, porque o pessoal estava em dúvida, né? Porque ia causar muita desconforto no meio espírita, né? Falar de Maria, dá a impressão de ser coisa de católico. E o livro vai contar o que a gente não conhecia, né? O Maria de Nazaré, entre outras coisas, vai nos revelar o que aconteceu com Jesus depois dos 12 anos, né? Quem conhece um pouquinho da história de Jesus, lembra lá que o Marcos, no capítulo 11, o Lucas, no capítulo 12, vai dizer que a família lá do Jesus tinha vindo lá de Nazaré até Jerusalém para participar daquelas celebrações anuais que aconteceu na capital lá do reino de Judá, né? E aí o que vai acontecer é que devia ser uma camelada violenta, né? Não tinha ônibus, não tinha metrô, não tinha avião, não tinha nada. Todo mundo pobre, viajava em grupos, porque tinha muito roubo, já tinha roubo naquela época, né? Para ver como a coisa sempre foi igual, né? E aí, depois de uma semana de visitas a familiares e participações no templo de Jerusalém, templo de Salomão, que o Tito ia destruir daqui a pouco, né? Na realidade, o que acontece é que a família resolve voltar e partem todos. Em determinado trecho, Maria percebe que Jesus não está junto. Aí Maria fica desesperada, pergunta para onde, ninguém viu, volta para Jerusalém, vai na casa dos familiares, ninguém tinha visto Jesus, mas alguém fala assim, ele está lá no templo. E quando ela vai lá, como mulher não podia entrar no templo, né, porque os judeus eram muito xingotados de mulher, né, então na verdade ela tinha que olhar através de uma cortina. E quem está lá? Está Jesus, um moleque de 12 anos, respondendo a pergunta dos rabinos, que é um fenômeno extraordinário. A partir desse momento, Jesus sai do radar e vai retornar aos 30 anos. Mas uns falam que foi para a Índia, não tinha também excursões lá, CDC naquela época. Então, na verdade, ninguém sabia o que tinha. Nesse livro está contando. Os essênios tinham recebido instruções do plano espiritual, como aconteceu com Marcos no futuro, né, para proteger Jesus, porque Jesus estava sendo perseguido pelo plano espiritual inferior também, para que não se realizasse aquilo que o Isaías tinha prometido, ou melhor, tinha revelado no seu livro, lá no capítulo 32, 800 anos antes. Então, o que acontece é que o nosso amigo Jesus foi protegido pelos essênios. Havia muitos templos dos essênios ali pela região da Judéia. Quando o perigo se aproximava, que o plano espiritual avisava, olha, os caras estão chegando, eles transferiam Jesus para outro lugar, e assim foi durante os próximos anos, até que aos 30 começa aquela outra narrativa do encontro dele com Batista, e todos aqueles episódios que a gente já está careca de assistir, né, na época da Páscoa, né, passava no cinema quando a gente era criança, né, você lembra disso? Agora essa molecada de hoje não conhece isso. Então o que acontece é que Jesus estava sendo culpado, porque a vida de Jesus não foi uma coisa assim light. Jesus, na realidade, estava programado para vir, como está no livro de Isaías, no livro de Ezequiel, no livro do Daniel. Todos esses profetas de Israel já tinham dito que Jesus ia aparecer a qualquer momento. Hoje nós entendemos, porque o Emmanuel vai escrever em 1938 um livro chamado A Caminho da Luz. Fantástico. Sabe por quê? Porque Emmanuel disse no prefácio que foi lá no plano espiritual, assim como Humberto de Campos tinha feito no primeiro semestre de 38, Humberto de Campos, depois virou irmão X, com justa razão, né? E na realidade ele tinha escrito o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mostrando a destinação histórica do nosso país, que o pessoal dá risada disso, né? Mas o pessoal dá risada de bobeira, porque não é nada mentira aquilo que está lá. E no segundo semestre, Emmanuel vai construir A Caminho da Luz, mostrando uma coisa fantástica, que é uma pesquisa que ele diz ter feito, mostrando a origem do planeta no contexto do sistema solar, a partir do desprendimento de uma massa que saiu da nebulosa solar, e ao longo de 4,6 bilhões de anos vai formar essa bola que está virando pelo espaço aí, numa trajetória exatamente igual àquela que fez desde então, criando condições para que nós, seres humanos, para cá viéssemos, né? E essa vinda para cá, ela vai começar a acontecer a partir de 200 mil anos, segundo a ciência diz, né?
Mas o Emmanuel também vai revelar uma coisa importante lá no livro Sala de Visitas de Chico Xavier, que a Terra evolui em ciclos de 260 e 260 mil anos, e por sua vez se dividem em ciclos de 64 e 64 mil anos, e se dividem em outros ciclos de 28 e 28 mil anos, mais ou menos. Então nós já teríamos tido, antes dessa era que estamos terminando, porque tudo é cíclico, né? A presença dos lemurianos no sul do Pacífico, que deu origem a todo o povo de raça amarela. Teríamos tido ali na região que tem um buraco entre a América do Norte, Sul e Europa, Atlântida, que desaparece há mais ou menos uns 9.500 anos antes da Grécia de Sócrates, que está mais ou menos uns 12 mil anos atrás. Afundou, levando 68 milhões de pessoas. Ocorre que aquele povo já tinha começado o seu processo de expansão e deram origem ao povo egípcio e muitas outras etnias, né, inclusive na América, e que dizem que lá embaixo da floresta amazônica tem um monte de vestígios, através de satélites eles veem isso agora, daquilo que foi o que os atlantes tinham deixado ali naquela região. O México tem muita coisa, na realidade, os apaches americanos e muitos personagens lá do leste europeu são remanescentes daqui. Mas voltando lá à mensagem do texto aí que o nosso irmão Clóvis escolhe, na realidade o Marcos está ouvindo Jesus falar para os seus seguidores: vão atrás daqueles que tinham procurado Jesus para ver se eles estavam alimentados, né? E porque não adiantava nada eles chegarem em casa com fome, vamos dizer assim, né? Mais ou menos é assim. Agora, a gente tem que interpretar isso de uma forma atualizada, né? Nós, na realidade, somos extremamente, talvez, anêmicos de alimento espiritual. Nós não temos tempo para estudar a mensagem do Cristo, mas a mensagem do Cristo parece que ela nos ajuda num momento assim mais angustiante da nossa vida, né? Nós enfrentamos barreiras e barras pesadas, nós enfrentamos a necessidade de transpor muros e obstáculos na nossa vida. Hoje, graças a essa bendita informação que o Espiritismo nos dá, nós sabemos que são criações nossas. Não existe lá no plano espiritual departamentos de maldade nem de sacanagem. Na verdade, você vai criando para você mesmo determinados tipos de problema com o uso indevido da sua inteligência e das suas mãos. Não é? Não sei se foi aqui que eu citei sábado uma história interessante de um fato que o próprio irmão X revela no livro Cartas e Crônicas. Ele vai até uma instituição acompanhando uma equipe socorrista do plano espiritual e tem deitadinho na cama ali uma criança com a cabeçona grande, no processo conhecido pela ciência de hidrocefalia, porque é um processo anormal de formação de água dentro do cérebro e o cérebro da criança é deformado desde que nasce. O corpo não vai se desenvolver. Hoje descobrimos que existe a possibilidade de colocar uma válvula para drenar essa água daqui. E o que vai acontecer é que nós quer saber qual é a origem daquele processo. E aí, olha, veja você, o que a inteligência do homem é capaz de fazer. Aquele irmão que está ali, Abelardo Tombinho, se não me falha a memória o nome dele, ele na realidade foi na existência pregressa um grande advogado, capaz de torcer a lei em favor de quem tivesse grana da forma mais brilhante possível. Ninguém conseguia vencer, promotor, juiz, ninguém conseguia vencer. Então ele passou a ser conhecido no meio dos tribunais como uma grande cabeça. E ele criou dentro dele mesmo a ilusão que ele tinha realmente uma inteligência primorosa e se considerava grande cabeça. Só que na medida que ele ia torcendo a lei para favorecer os bandidos através do pagamento que recebia, os traficantes, os corruptos e tudo mais, ele ia criando para si mesmo uma desarmonia na sua estrutura de consciência que, ao retornar ao mundo espiritual, o colocou naquela condição. Ele nem conseguia, segundo o Humberto Campos diz, colocar-se de pé, tal era o peso da sua cabeça. Então ele renasceu no quadro da hidrocefalia para justamente resgatar aquilo que ele criou para si mesmo, mostrando que ele passou pela Terra, certamente muitos chamados foram estendidos a ele, como são estendidos a nós. E esses momentos que vivemos aqui tão rápidos, né? Na verdade, são chamamentos de Jesus a todos nós, para que nós enxerguemos as questões espirituais e procuremos, de uma certa forma, implementá-las em nossa vida. Mas como?
trabalhando lá no grupo Plano Maior? Também. Mas o mais importante é você trabalhar a sua essência. É trabalhar justamente aquilo que te prende a pessoas. Porque aquele que foi seu pai, aquela que foi sua mãe, aquele que foi seu irmão, aquela que é sua irmã, aquele que é seu esposo, aquele que é seu filho ou seu marido, na verdade não são estranhos. Nós estamos apenas reencontrando na nossa caminhada evolutiva dentro do plano físico os personagens que felicitamos. Vamos recolhendo, muitas vezes, a nossa passagem, os efeitos daquilo que nós causamos. O prejuízo que causamos àquela mulher que conversa mole, com o bico doce, com aquele homem também com a sedução, e assim por diante. E eles escorregaram por nossa causa. Então, nós voltamos para estar com eles dentro de um estreito ambiente, para justamente tentarmos superar aquelas barreiras que nós criamos entre nós e eles, porque o objetivo da nossa existência, na essência, é nós nos transformarmos de tal maneira que amemos ao nosso próximo como nós mesmos. Próximo esse que é esse que está diante de nós, não aquele que está na rua pedindo comida, aquele que está no farol pedindo pix, e assim por diante. O próximo é aquela criatura que te incomoda. Porque às vezes, né, a convivência começa tudo às mil maravilhas, só que com o passar do tempo tudo vai ficando meio árido, meio insípido, sem sabor, muitas vezes em relações turbulentas, tumultuadas, que na verdade vão sendo, de uma certa maneira, corrigidas através da convivência e do alimento espiritual que o plano maior oferece, de uma certa forma, disseminando os pensamentos do Espiritismo. E é indiscutivelmente a terceira revelação, que vem preparar a sociedade humana para a nova era, que é a era do Espírito, que é a era do planeta de regeneração. Então, que nós consigamos fazer isso que Jesus falou para os apóstolos e fazer aquilo que o Emmanuel fala, repetindo esse ensinamento, fazer com que a nossa própria postura diante da vida seja uma postura que acalme, que tranquilize, e infunda esperança naquele que surge diante de nós. Para terminar, o Emmanuel vai nos dar um recadinho rápido, na mensagem Socorro, dizendo o seguinte: nas horas serenas, agradecer a Deus. Nos momentos de crise, confiar em Deus. Nos instantes de indecisão, esperar por Deus. Nos problemas da vida, soluções em Deus. Ante juros e golpes, silêncio e fé em Deus. Nos erros e nas falhas, recomeçar com Deus. Que Ele nos abençoe. Eu que agradeço, excelência. Querido irmão, parabéns. Vai lá. E também utilizar então o nosso trabalho presencial. Doação das nossas melhores energias para que o plano espiritual aproveite as nossas energias. Então, entrando pelas falas do programa. O direito das ações encontra através do diálogo a paz para todos nós. Devemos ter a paz entre Israel e Hamas, casa, palestinos, que esse cessar-fogo possa perdurar, que os lados respeitem o tratado, que essa paz possa permitir que os reféns possam ser devolvidos no enquadro e que a paz possa ser implantada. Devemos também ter a paz entre Ucrânia e Rússia. Que esses dois governantes, que esses dois países também possam encontrar, através do diálogo, através das negociações, a paz para esses dois países. Nós vamos lutar também pelo nosso querido Brasil, que os nossos governantes, os nossos dirigentes possam encontrar, através do trabalho honesto e digno, o desenvolvimento do nosso país, desenvolvimento do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da educação e da alimentação do nosso povo.
Nós vamos lembrar também de todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorro. Em que, Mestre de Jesus, onde haja que a luz, que a tua paz ali se faça presente, derramando sobre todos os seres, se acordando possível o alívio das suas dores. Vamos lembrar também de todos os defeitos, que cada um dos irmãos defeitos possa se arrepender dos males que praticaram. Posso pedir perdão ao astral, tudo que fizeram pecado. Posso iniciar a sua regeneração ainda nessa. Nós vamos dar também nessa Jesus. Todos aqueles que se encontram no grau Vale das Trevas e Vale dos Suicidas. Mestre de Jesus, que as suas caravanas socorristas possam resgatá-los, levando-os para o seu trabalho. No mundo espiritual. Nós vamos lembrar também, Mestre de Jesus, que todos aqueles ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de cigarro, de drogas, Mestre de Jesus, que o teu Evangelho seja o norte para cada um desses irmãos que eles se livrem dos seus vícios. Lembramos também por todos aqueles que se encontram no creche, no orfanato, pela juventude desajustada, pela velhice comparada. Mestre Jesus, que a tua luz possa presente que o exemplo seja o caminho que esses irmãos vão tomar para crescer. Pela paz entre todas as religiões. Vamos lutar também por todos os males e desarmonia. Mestre Jesus, que a tua luz branca, possa penetrar em todos os nossos de desarmonia, limpando e retirando irmãozinhos que ele possa estar fazendo a discórdia, deixando esses lares muito tranquilos. Mestre Jesus, nós vamos lembrar também todos aqueles que se encontram desaparecidos, crianças próprias, que as caravanas de resgate possam ser melhor para encontrar eles. Vamos lembrar também, Mestre, com todos os nossos desafetos, dessa encarnação e encarnação. Nós vamos pedir que os nossos amigos do plano espiritual, os nossos mentores, possam levar o nosso pedido de perdão a todos os nossos desafetos nessa vida. Que nós possamos, no do nosso coração, nos arrependermos de todos os males que temos. Então, também, nós vamos também pedir para que as comunidades
não sei que os nossos explicativos, nós temos baseado em devagar. Esse devagar tem como objetivo ajudar a manter a calma, ajudar a manter as 35 cestas básicas que a gente distribui todos os meses. Aqueles que quiserem também trazer alimentos não perecíveis, a cesta básica ali, vocês podem olhar. Quase que a porta da própria parede está. Também os básicos de orientação médica. Grande parte deles são virtuais. Querem participar, podem com a Margarida aqui na recepção. Não sei, faz a professora. Para mim, haver nós temos de orientação. Aqueles que tiverem com dificuldade, conversar com o Paulo Bíblia, do nosso orientador, ele está aqui, tanto para vocês terem orientação, em maior, como também para participar do nosso tratamento da cultura, que é muito utilizado. Nosso tratamento é muito temático. O contato é de novo. Mas para participar desse trabalho no sábado, é obrigatório passar a entrevista. Das quintas-feiras. Então, vamos estar aí para atender antes das 7 às 21 horas. O tratamento do conteúdo é a sala de terapia que você pode fazer com todos os médicos presentes e entra no paciente com feito bem específico, bem tranquilo, para que eles tenham problemas. Emocional, uma depressão, alguma coisa assim, vale a pena passar o tratamento. O tratamento agendado de cura, a gente tem pelo menos 3 tratamentos para suprir o mundo. Na verdade, não suprir nada, não. Tem 23. Depois do terceiro, se quiser parar, se sentiu bem, pô, eu gostei do tratamento de cura, eu quero continuar vindo os outros sábados. Pode vir. Só pode voltar 2 últimos sábados seguidos, e aí sai da lista. Para participar do trabalho. Não quero se você for pedidos que eles quiserem ler, se conhecer um pouco mais, é só subir e pegar o livro com o nosso companheiro de discussão. Aqueles que não quiserem uma água para ser purificada de forma uma cromoterapia, tudo isso tem lá no fundo, vazado, vai lá e pega as palavras. Com a guarda também, tá bom? Obrigado, ótima noite, excelente, bom terapeuta a todos, e até semana que vem.